8 de março é uma data comemorativa cheia de camadas. A gente lembra tanto mulheres aguerridas que lutaram no passado por direitos, por emancipação, quanto os direitos que a gente ainda está lutando para serem adquiridos. Eu gostaria de lembrar hoje da Tamar, uma mulher pouco mencionada, mas é uma mulher muito conhecida na Bíblia, uma mulher que foi, inclusive, fundamental para a história de Israel. Mas, infelizmente, o lado negativo da história da Tamar é que ela foi escrotamente violentada, né? Tanto pelo que aconteceu com ela, que está escrito na Bíblia, inclusive, quanto posteriormente, nos dias atuais, ela continua sendo silenciada, né? Que é uma outra violência contra as mulheres, ainda mais pelo que aconteceu com ela. Tamar foi filha do rei Davi, né? Ele sim, que é a figura mais conhecida por quem é da religião ou quem não é religioso, porque a figura do Davi ele vai ser muito importante, pois quando ele assume a governança das 12 tribos que fugiram lá do Egito e tal, ele continua com a política do rei anterior, o Saul, a política de invasão e dominação de outros povos. E assim ele consegue expandir a dimensão territorial de Israel de uma forma que nenhum outro tinha feito antes, né? Porque as tribos deviam separar das 12 tribos. Ele não só unifica, como também adquire novos territórios para o seu reino. Que vai viver os seus tempos áureos com o rei Salomão, filho de Davi. Bom, mas a história da Tamar, quem vai nos trazer, quem vai nos contar é Samuel. Ele que foi sacerdote, o último juiz de Israel antes de virar uma monarquia. Ele também era chefe político. E é no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, que aparece a história de Tamar. Eu fiquei com a impressão, quando eu ouvi na igreja pela primeira vez essa história, eu era até adolescente na época, da frieza de quem estava contando. E também, lendo agora, eu percebo também a frieza de quem está escrevendo esse evento que aconteceu com a Tamar. A frieza no sentido de que tudo que ela passou, quem conta, quem escreve, não passa o peso que é tudo que a Tamar sofreu. E eu acho que, lógico, talvez o motivo óbvio seja isso. São homens escrevendo, homens contando. No segundo versículo, está escrito o seguinte, abre aspas. E angustia-se Anom até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E no quarto versículo ainda ele diz que a ama. Prestem atenção nesse detalhe. Mas acontece que Anom teve dificuldade de fazer qualquer coisa, de se aproximar da sua irmã. Então, o amigo dele, Jonadab, outro macho escroto, planeja com Anom o seguinte: olha, você finge que tá doente, seu pai, o rei Davi, vem visitá-lo, e aí você pede ao rei que a sua irmã venha visitá-lo também e que faça bolos para ele. O lindão ainda quer que ela cozinhe para ele, né? Gente, eu fico até com gatilho com isso, porque a mulher não pode nem cozinhar, porque alguém pode estar tendo uma perversão em relação a isso, sabe? Sentir um prazer erótico ao ato de cozinhar. Eu acho muito, muito bizarro. Nojento. E tudo isso acontece, tá? Tamar vai lá na casa do irmão, cozinha pra ele, até pros convidados dele, que tem mais gente na parada, mas o lindão não se dá por satisfeito. Ele quer a comida na boquinha, ele quer que Tamar dê na boquinha dele. Mas aí não para por aí. Ele quer que isso aconteça dentro do quarto dele. E aí o que ele faz? Expulsa os outros convidados, ordena a irmã que leve a comida para o quarto. E chegando lá, ele já manda a letra, já. Que eles vão ter que se deitar. Eu usei a palavra que está escrita na Bíblia, né? Se deitar. Ele queria transar com ela. Ela nega e ainda sugere para ele, peça para o nosso pai, peça para o rei a permissão. Né, e vocês casam, vocês fazem o que vocês quiserem, né, a gente faz, né, o que é permitido dentro não da lei de Deus, principalmente, né, que a gente está em um período onde a lei é a lei de Deus. Né? E ela até reforça e lembra para ele, se você pedir ao rei, ele vai autorizar, ele não vai te negar esse pedido. Né? Só que aqui entre nós, o estuprador, o prazer está justamente na perversão da situação, em causar a dor,
em tirar a dignidade de uma mulher. Imagina, né, se na nossa época já a virgindade já é uma questão importante, imagina naquela época, né? Então, a perversão dele tá toda ali. Não é a questão só sexual, é todo o contexto, toda a situação. Ela era virgem, né? E ele queria usar da violência, não de uma legalidade. O ato pro estuprador não é legal. Ele é violento. Então, foda-se a autorização do rei. E aí, no capítulo 14, a gente tem o seguinte: sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela, ou seja, a violentou. O mais engraçado depois do estupro, ele sentiu uma grande aversão por ela. E eu vou ler aqui o que está escrito no versículo 15. Abre aspas. Pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amará. Fecha aspas. Sem comentários, tá? E aí ele grosseiramente ordena que ela vá embora. E ela pede para que ele não faça isso, né? Porque o que ele já fez já foi... acabou com a honra dela, com a dignidade dela. Como eu já falei, a virgindade para uma mulher, se até hoje é uma questão importante, é hipervalorizado, né, numa sociedade patriarcal, imagina naquela sociedade, uma sociedade patriarcal, teocrática, né? E a virgindade é um símbolo aí, né, de domínio de poder dos homens sobre as mulheres. Então a conquista que ele teve e a ruína que ele causou para ela. Então ele ordena a um servo dele que tire ela de dentro da casa dele e que põe ela para fora e que feche a porta. E aí, como mais uma etapa da violência do homem contra a Tamar, ela vai para a casa do irmão dela, Abisalão, conta tudo o que aconteceu ali, e Abisalão conta para o seu pai, o rei Davi, que não faz nada. Mas quando Abisalão mata Anon, o coitado do rei Davi cai no chão, desesperado, chorando, enlutado, e enfim, uma pataquada só. E a última coisa que o Samuel nos conta sobre Tamar, sobre a condição dela após tudo isso, é que ela ficou triste, se sujou com cinzas, que naquela época representava a desgraça que caiu, né? Sem a honra. E a gente não sabe a repercussão que isso tem ali na família, nessa monarquia, porque apenas o desenrolar da história é que Abisalão foge, busca, como é que se diz, ficar de refúgio em um outro reino, e aí ele retorna com a autorização de Davi para usurpar, né? Eu não falo usurpar, mas para tomar o trono do Davi. E consegue.